todas as ações estão linkadas à intenção. Por que colocaram essa primeira citação em todos esses livros, ou na maior parte dos livros? Para que a pessoa, ao iniciar, que ela corrija a sua intenção. Para que ela foque. Eu estou lendo para quê? Eu estou adorando a Deus para quê? Eu estou querendo adquirir conhecimento para quê? Eu estou querendo fazer esse ato para quê? Porque isso é um divisor de águas entre a recompensa e a falta dela, de ser recompensado ou não, de ser abençoado ou não. Por quê? Por exemplo, no mês do Ramadã, na primeira noite, só para todos conhecer, a noite ela precede o dia. Então, no pôr do sol, por exemplo, hoje, à noite, às 6 horas da noite, por exemplo, no pôr do sol, para nós já virou dia. É no pôr do sol, igual os judeus. Já vira o dia. Então, a noite ela vem antes do dia. Então, essa noite que vem agora, ela é a noite da terça-feira. E o dia vem depois. Então, imagine que amanhã começa o mês do Ramadã. Ele já começa para nós no pôr do sol de hoje. Já vira. E aí, a pessoa, antes do nascer do sol, antes da alvorada, ela já tem que fazer a intenção de que vai jejuar o mês do Ramadã. Se ela não fizer isso, ela pode ficar sem comer, mas não vale como jejum. Por quê? Porque ela não focou, ela não se concentrou. Ela não definiu para que eu estou fazendo isso. Foco. Ela não se concentrou. Ela está perdida. É a diferença entre fazer o jejum como adoração e fazer o jejum como regime. Eu posso fazer os dois com uma intenção só. Ou duas intenções, mas que a primeira seja a adoração. E aproveitar para tirar uns quilinhos. Queimar umas gordurinhas e me readaptar, fazer uma reeducação alimentar e assim por diante. Ou deixar de fumar, ou me esforçar a fazer algo diferente. Porém, a principal intenção é adorar a Deus. Eu vou rezar. E aí a plateia está cheia aqui. E está todo mundo olhando. E aí eu rezo diferente do que eu rezava em casa, sozinho e tal. Estou querendo agradar. Estou querendo mostrar para as pessoas que, olha, sou uma pessoa boa. Essa oração Deus não aceita. Por quê? Porque eu não estou rezando com a intenção de adorá-lo, mas sim de agradar as pessoas. Então, Deus ele exige o que é dele. Pronto. Ele quer a sua adoração, né, a adoração do muçulmano, que seja sem companheiro, sem parceiro, sem sócio. É dele. É uma forma da pessoa ela se concentrar e saber exatamente organizar as suas tarefas. O que é, aqui no Brasil diz a César o que é de César e como é que é? E a Deus. Na realidade, para nós, tudo é de Deus. Porém, na hora da adoração, a adoração é completa a Deus. Então, não pode ser nem um pouquinho para agradar meu pai, porque meu pai vai me dar uma mesada maior se eu estiver rezando, adorando a Deus, né? Não. É o que é de Deus. E, por isso, esse relato... Querem ouvir uma história? Pois não. Essa intenção antes essa intenção que a gente tem que ter antes do jejum, basta apenas a intenção ou tem alguma ação? Não, a intenção ela não precisa ser pronunciada a não ser em duas situações, certo? Só duas adorações é que devem ser, por exemplo, a peregrinação e a umra. Ela tem que ser pronunciada, ela tem que ser em voz alta, certo? Duas orações. Já está. Duas orações. Duas adorações. Adorações, que é a peregrinação e a umra, que é... Tem horário? Na hora que você for iniciar, e aí você tem que pronunciá-la. Na hora que for iniciar a peregrinação. O ato. Mas e Meca, é isso? A caminho de Meca. A caminho de Meca. Já iniciou a viagem. Já está no meio da viagem,
No e aí aeroporto. chega... Não. Isso você vai precisar para o seu trabalho, para o seu então, artigo, eu toda posso te vez. mostrar. São alguns pontos próximos a Meca. Ah, é verdade. Aqueles que vêm do Iêmen ou aqueles que vêm Os de quatro Damasco. pontos. Lembrei. Aqueles que vêm do Hijaz. E aqueles que vêm de Medina. As portas de Medina, você tem mais um. E não pode, quem quiser fazer a peregrinação, a partir desse limite, ela tem que já intencionar. Para que, se vocês verem, a religião é um código de vida mesmo. São regras, é organização, não é faço do jeito que eu quiser. Não. A oração, cada oração ela tem genuflexões e tem que ser feitas tais adorações nessa genuflexão. Se for diferente, mas é para Deus, vale qualquer coisa. Não vale, é disciplina. Tem que ter disciplina. Qual que é a disciplina? É fazer do jeito que eu for ordenado, não fazer do jeito que eu quiser, porque a religião é de Deus. As regras são dele, não são minhas. Porque quando eu adoro a Deus do jeito que eu quero, eu estou criando uma religião minha. E eu estou submetendo Deus às minhas normas. Aqui não. Eu me submeto às normas de Deus. Isso é disciplina, é obediência. Né? E não tem como dar chapéu em Deus. Né? Posso dar chapéu no meu pai, mas não em Deus, não tem como. O profeta Muhammad, quando ele cita esse relato, ele diz: Innamal a'malu binniyat. Em verdade, todas as ações são de acordo com as suas intenções. E cada indivíduo tem aquilo que ele intenciona. Quer dizer, a recompensa, ou ele é recompensado, ou punido, depende da intenção dele. E a intenção está dentro do coração. Nas outras adorações, eu não preciso pronunciá-las. Eu vou rezar, pronto. Começa a oração. Por quê? Porque a intenção está dentro de mim, eu não preciso pronunciá-la, para não dificultar. Por quê? Porque capaz de uma pessoa não saber o árabe, como é que ela vai fazer a intenção? Se ela não souber o árabe? Pode ser em português, porque na realidade, quando estou fazendo esses movimentos, eu quero o quê? Adorar a Deus. Quando estou dando uma caridade para uma pessoa necessitada, aqui que vale a intenção. Eu não falei nada, mas dentro de mim, alguém está me olhando, eu estou fazendo por causa daquela pessoa, tudo isso são treinamentos para que a pessoa vai se lapidar, ela vai se lapidando com cada prática, e ela vai melhorando a sua intenção, até ter uma convicção. Quando ela faz isso, mesmo que seja aos olhares das pessoas, ela está convicta que ela está fazendo isso para Deus, não mais para as pessoas. Por quê? Porque um dos maiores problemas que o ser humano tem é a vaidade. E é o maior pecado que existe. É a origem de todos os pecados. E tudo que eu estou falando na visão islâmica, né? A origem de todos os pecados são 3. O orgulho, né? A vaidade é uma parte do orgulho. É a maior de todas. As raízes de todos os problemas. Foi o que fez Satanás ser expulso do reino de Deus. E até hoje, ele não pediu perdão a Deus. Então, o orgulho é a primeira maior fonte ou raiz de todos os males que nós vivemos hoje na nossa vida. E todos nós temos vaidade. Tá, e como é que eu controlo essa vaidade? Porque a vaidade é necessária, porém, em excesso, ela é prejudicial. E como é que eu controlo essa vaidade? Quem é que vai controlar? Quem vai dizer para mim que eu estou certo ou estou errado? Porque eu gosto que as pessoas falem bem de mim. Então, o que eu faço? Eu vou dar caridade para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa? Não. Basta você estar... Essa é a visão islâmica. Conecte-se a Deus e faça tudo sincero a Deus. E Deus fará com que as pessoas se contentem contigo. É um processo. E aí o profeta Muhammad... Eu vou voltar nisso daqui a pouco, tá? Na origem as outras duas origens dos problemas, tá?
profeta ele diz, e cada indivíduo ele tem e para cada pessoa, para cada indivíduo, aquilo que ele intencionou. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Então, quem fez, na época do profeta, quando saíram de Meca para Medina, eles, isso se chama hijra, a migração. Migraram de Meca para Medina. Medina foi onde fundou-se o governo islâmico. Então, saíram de um local hostil, que era o berço, né, do profeta Muhammad e dos companheiros dele, dos primeiros muçulmanos. Eles migraram de um ambiente hostil para um ambiente amigável, onde recebeu-se de bom grado, de braços abertos, os muçulmanos e o Islã. Essa passagem, essa migração em árabe se chama hijra. Hijra é migração, significa migração. E muitas pessoas, imagine que você está deixando o seu berço, né, a sua terra natal, tal, você tem tantos vínculos lá para fazer uma migração para outro lugar. Então, a mulher que estava indo, que tinha adotado o Islã e o marido não tinha. Ou uma pessoa que viu em Medina uma fonte de riqueza. Opa, eu acho que mudar para lá capaz de eu ganhar um dinheirinho. Ou fazer a migração mesmo por causa da fé. Eu vou deixar todos os meus vínculos, eu vou deixar por causa da fé, por causa da minha convicção. Porque aqui eu não vou conseguir praticar a minha fé e lá eu vou conseguir praticar a minha fé. Então, essa migração, alguns migraram por interesses terrenos e outros migraram realmente por causa da fé. E aqui o profeta ele diz, então quem fez a migração para Deus e seu mensageiro, então a sua migração é para Deus e seu mensageiro, quer dizer, é recompensado. Essa pessoa é verdadeira com o fato da hijra. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبَهَا. E quem fizer a imigração para algo terreno, أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, ou para se casar com uma mulher, então a sua migração é para aquilo que ele migrou. Quer dizer, ele não tem recompensa de Deus. Qual que é o fato aqui? É que havia um homem gostava muito da sua esposa. Ele a amava muito e ela entrou no Islã. Ela se converteu ao Islã e ela chegou e falou, olha, eu sou muçulmana. Ele falou, eu também sou. Eu também sou. E ela falou, eu vou migrar. Eu vou migrar. E ele falou, não, não quero. Não quero. Ela falou, estou convicta, eu vou migrar. Eu vou, porque aqui eu não vou conseguir praticar a minha fé. E eu vou para Medina. E aí, ele falou, o que eu faço? Ela disse, se você quiser ficar comigo, migra comigo. Senão eu vou migrar. E a gente não vai ficar mais junto. Esse homem acabou migrando por causa dessa mulher. E não por causa da fé ou por causa da convicção dele. Ele foi porque ele amava essa mulher e acabou migrando com ela. E essa história ficou conhecida dentro da religião islâmica como aquele que migrou por causa da esposa, né? É uma prova de amor para ela, mas não para Deus. Ele poderia ter associado as duas, a primeira intenção a Deus e também ficar com a esposa, qual o problema? Porém, ele estava focado mesmo na esposa. Então, essa questão da intenção é muito importante para nós, porque em cima disso é que se validam ou não as ações das pessoas. Para Deus, junto com Deus. Eu não sei da sua intenção, eu sei da sua atitude comigo. Mas Deus, ele sabe da sua intenção. Perfeito? E aí, diga. E aí tem uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, dessa distinção de que eu estou seguindo a Deus e não ao meu marido ou ao meu namorado. Quando no Brasil a gente tem alguns trabalhos sobre conversão ao Islã, né?
E toda vez que alguém vem com uma proposta de pensar a conversão, eu mando essas pessoas olharem quais são os motivos que as pessoas abraçam o Islã, se convertem ao Islã. Então, é muito comum as pessoas falarem porque se apaixonou por um rapaz do estrangeiro, então, por isso, se converteu à religião, ou conheceu uma moça, aí se converte à religião. Então, prestando atenção um pouco quais são as intenções, né? O que vem primeiro, se é este amor pelo estrangeiro ou se é a própria religião, porque quando a gente vai analisar os comportamentos, né, daqueles que a gente chama de revertidos ao Islã, a gente também está olhando para esses pontos, né? O que mobiliza essa pessoa fazer parte desta religião? Sendo brasileiro, tendo nascido no Rio de Janeiro, que tem calor, que tem praia. O que mobiliza? Será que é a fé? A gente não fica valorizando se é o que é mais e o que é menos, mas a gente está olhando para esses elementos todos. Quer dizer, há coisas que mobilizam para uma conversão, né? Ela pode ser o casamento? Pode. Então, aí você começa a perceber como essa pessoa ela é inserida dentro do grupo e dentro da comunidade. Porque a gente está falando de uma comunidade brasileira onde, hoje em dia, a gente tem muito mais brasileiros, né, convertidos em algumas comunidades do que mesmo árabes, né, que são aqueles que trouxeram a religião para o Brasil. Embora a maioria dos muçulmanos não esteja no Oriente Médio, como a gente costuma dizer, né? Assim, a Ásia hoje é que domina o maior número de muçulmanos. Então, quando a gente está pensando nessas conversões, o que mobilizam essas conversões da religião, sendo homem ou sendo mulher? Né? Então, a gente tem todo um grupo de homens, de jovens, que descobrem Malcolm X, por exemplo, né? Por meio do discurso do Malcolm X, começam a pensar a possibilidade da conversão. Tem gente que descobre o Islã através de um papel que encontrou na rua e leu e disse, nossa, isso é o Islã, e aí procura uma mesquita. Então, há vários motivos dessa mobilização. Então, é interessante essa... Eu estava pensando até outro dia com uma das minhas alunas, a questão da imigração, da hégira, que é também... A gente pode construir uma analogia que pode... As pessoas também fazem hégiras no nosso contexto, cotidianamente. A gente está sempre migrando para alguma coisa. Esse processo de migrar, de mudar de status, também é uma coisa importante para a gente pensar a religião. Né? Construir essas analogias para a gente pensar o que mobiliza uma pessoa, então, a se tornar muçulmana e a praticar a religião. Ou o que possibilita essa pessoa entrar e depois sair da religião. Né? E a gente fica pensando, porque ela foi buscar alguma coisa que ela imaginou que tivesse e que não existia. Então, assim, por que quando eu falo para a Fernanda, há uma possibilidade de conversão, então conheça antes. Né? Há essa ideia desse conhecimento que ele vai te transformando, seja para um pesquisador, seja para um religioso. Quer dizer, por que eu vou à comunidade muçulmana? Porque eu tenho interesse profundo pela jurisprudência islâmica, pelo modo de organização islâmica. Né? Por que o outro vai para uma comunidade, vai estudar uma comunidade? Porque eu tenho interesse nos casamentos, como é que se fazem os casamentos. Então, qualquer tema de certa forma, uma forma de nós, pesquisadores, a gente está sempre migrando, na verdade. Acho que o pesquisador é um grande peregrino nesse sentido de buscar essa informação para tentar entender que analogias a gente pode construir a partir do ponto de vista islâmico. Tá? É a religião que mais cresce no mundo hoje, é o Islã, não é? Sim, sim. Eu acho que a mídia, de certa forma, ela faz um trabalho ao contrário. Né? Porque, assim, as pessoas falam tão mal, e aí eu lembro bem na época do 11 de setembro, quando eu estava iniciando o meu doutorado, logo depois, e aí, assim, escutava as pessoas, eu perguntava, o que você está fazendo aqui? Você não é muçulmana? Não sou muçulmana, mas falam tão mal do Islã que eu vim saber se é isso tudo. Né? E era interessante essas falas, né? Das pessoas buscarem o conhecimento e ver o que de fato é a religião. Né? Como qualquer outra religião. Né? Acho que a gente conhece muito pouco das religiões de modo geral. Mesmo os católicos em si, são poucos aqueles que de fato conhecem a religião que seguem. Né? Assim, a gente não estuda as religiões de maneira, né, a tentar entender qual é a lógica. O que eu costumo dizer, assim, para você entender o Islã, você precisa entender a lógica que está por trás. Né? É toda uma estrutura de pensamento que constitui essa pessoa, essa noção de pessoa. Né? Então, quando você começa a entender esses códigos, você começa a entender, então, por isso fulano disse isso, ou por isso ele fez assim. Porque tem todo um código, como o Sheikh acabou de dizer, um código de vida que é pré-estabelecido. Né? Que se você não faz isso, você não pode dizer que você é muçulmano praticante.
né? E aí, na verdade, o que a gente faz na antropologia? A gente vai buscar quem é mais ou menos muçulmanos? Não, nós vamos buscar aqueles que se dizem que são muçulmanos e tentar entender qual é a lógica que ele está passando. Por exemplo, a Luana está estudando um grupo muito específico na França, de uma comunidade homossexual. Por quê que ela está olhando para ele? Porque ela já sabe o que é o Islã, como ela aprendeu em São Bernardo do Campo, que ela começou por São Bernardo do Campo. Então, agora, o que ela vai? Ela vai contrastar esse novo discurso. Né? E o papel do antropólogo, no caso, não é dizer se esse é o correto, esse é o certo, esse é o melhor. Quer dizer, quem tem que dizer isso são os líderes religiosos, são os praticantes da religião. Né? E aí, cada praticante também vai dizer alguma coisa sobre a sua própria religião. Então, a gente vai estar tentando constituir esse mapa. Né? Como é que as pessoas apreendem essa religião, ressignificam essa religião e a vivenciam, né? Que é o que nos interessa. Obrigado. Bom, já é importante agora entrar, já que falou, né? Hoje, a religião islâmica é a religião que mais cresce no mundo, sim. Se separar as denominações cristãs, por exemplo, católico e protestante, a religião islâmica é a mais numerosa, certo? Mas isso não significa nada, né? Porque você tem quantidade, mas o que faz a diferença é a qualidade, né? Então, não adianta você ter 1,5 bilhão de muçulmanos sem qualidade. É necessário ter 1,5 bilhão de muçulmanos de qualidade. Aí existe uma transformação. A transformação ela vem pela qualidade, não pela quantidade, porque a quantidade, muitas vezes, ela tem uma guerra interna entre os praticantes e não praticantes e os difamadores, porque muitas vezes, se você falar que você é muçulmano e praticar coisas erradas, eu preferia que você escondesse, que você, né? Prefiro esconder, né? É igual o pai que tem alguns filhos e alguns são... Um filho não fala que você é meu filho, pelo amor de Deus. E o outro você fala, não, fala que você é meu filho. Não precisa nem citar teu nome, mas fala que você é meu filho. Depende da... Lógico, estou brincando, né? Nenhum pai vai fazer isso. Ele vai tentar corrigir o filho meio erradinho. No Brasil, fala-se em 1,5 milhão de muçulmanos. Tal. Isso entre os descendentes que vêm de família ou que tenha... Mas, na realidade... Nós temos muitas gerações, né, as novas gerações, muitos que são de origem muçulmana e que não aprenderam a religião, e tudo é conhecimento, porque é convicção. A religião islâmica não é um time de futebol que você torce por ele. Não, a religião é uma questão de vestir a camisa, de praticar. Né? Muitos se chamam Ahmad, Muhammad, Jihad, e por aí vai, e não são. A prática deles não é islâmica e a prática deles tirou, né? Os tirou do clube, os tirou da religião, os tirou da denominação. E outros que se chamam Robson, Roberto, Paulo, tal, e que não tem família muçulmana nem nada, mas a convicção dele e a prática são islâmicas e ele faz parte desse time e faz parte da religião. Então, a gente preza muito pela qualidade. A religião, né, preza muito pela qualidade. Como a professora France disse, 25 de todos os muçulmanos, desse 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo, 25 são de árabes ou origem árabe. O resto são não árabes. De vários lugares, Paquistão, Índia, Indonésia, Malásia, Singapura, Rússia, China, né? Estados Unidos, Europa, e assim por diante. E o Brasil tem, né, América Latina, você tem pequena, mas tem uma comunidade islâmica. E essa é uma questão, né, que a gente fala, se todos eles, se os muçulmanos fossem terroristas, 1,5 bilhão de terroristas, essa conversa hoje não estaríamos tendo. Tenho certeza. Já tinha apertado o botão há muito tempo já. Eu queria só falar uma questão pessoal. O seguinte, que há 28 anos atrás, o
crença sobre as abelhas é que elas eram terríveis e que todas as abelhas deveriam ser exterminadas, né? E então, o que a imprensa fala e dá oportunidade para mostrar, não digo todas, mas muitas, quando ela falar para você que aquilo não é legal, desconfie. Porque hoje nós estamos com uma mortandade muito grande de abelhas e sem abelha não tem alimento. Então, quando falar sobre o Islã, sobre árabes, desconfiem, porque nem tudo que eles falam, aliás, a grande maioria que eles perseguem é porque é muito bom, viu, gente? Isso é a minha opinião. Obrigado. Na realidade, eu gostaria, assim, talvez você fique chateado no começo, mas entenda, eu gostaria de agradecer a mídia, agradecer muito. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não conseguiria pagar a mídia pelo serviço que ela fez pró-Islã. Por quê? Porque ela despertou uma curiosidade nas pessoas, das pessoas de senso crítico. As pessoas foram buscar, porque mostraram o Islã, os muçulmanos, como bicho de 7 cabeças, bicho papão. Vamos conhecer. E o pesquisador, o que falou? Opa, tem monstro novo na praça. Vamos lá pesquisar. E os pesquisadores foram atrás, querendo saber da fonte, porque a crítica eles já tinham. Agora eles foram ver o outro lado. Vamos escutar o outro lado agora. Perdão. E aí as pessoas, muitas pessoas, hoje se converteram à religião de senso crítico, por conta dessa pesquisa. Porque, por mais feios que os muçulmanos sejam, não chega ao que a mídia falou. Então, no mínimo, um sorriso deles já basta, já é legal, os caras são bons. Não é tão feio assim como se dizia. E assim por diante. Então, a crítica também faz parte para despertar. Eu não sou contra a crítica, quando ela é embasada em conhecimento. Você pode me criticar, mas você me conhece? Me critique com conhecimento, para que seja um embate de ideias, de argumentos. Eu argumento e você argumenta. Agora, você é contra porque você ouviu e que vocês maltratam as mulheres, e vocês são terroristas, e vocês gostam de sangue, e que vocês são violentos. Numa palestra, uma pessoa que se diz seguidora de Jesus, né, levantou numa palestra, metodista, curso de pedagogia, e eu estava dando uma palestra lá e estava indo muito bem. Eu estava até estranhando que estava indo muito bem, porque sempre tem alguém que levanta e fala, sempre tem um amigo. E aí ele começou a falar, a criticar. E aí os professores quiseram abafar. Eu falei, não, deixa. Área acadêmica. Se aqui eu não posso discutir, onde é que eu vou discutir isso? Se eu não tiver voz na academia, eu vou ter aonde? Quem que vai me escutar? Eu falei, não, deixa. Quem sabe ele fala alguma coisa que realmente exista, que eu possa... E aí ele falou, não, vocês matam cristãos, vocês matam pessoas, vocês matam judeus, vocês matam... Tá. Falei, acho que você tem informação errada, então pega a informação. Mas você está falando esse discurso de bonzinho, né? Já aumentou o tom, já está se fazendo de bonzinho, porque, na realidade, vocês são sanguinários, porque vocês são violentos, porque tal... E aí ele começou a se alterar. Porque Jesus é o mensageiro da paz. Sim, eu concordo com isso. Eu creio em Jesus como mensageiro da paz. Até então, não falou nenhuma novidade para mim. E que vocês são violentos, vocês são os mensageiros da morte e tal. E falou. E começou a ficar nervoso, porque eu deixava e as pessoas queriam interromper e eu deixa. E aí eu comecei a responder.
Olha, a minha religião fala sobre morte, fala isso. Matar, fala sobre isso. Condena as pessoas que iniciam, tal. E aí, quando comecei a responder aqueles pontos, aí ele começou a agressividade. Aí eu parei. Aí eu falei, então vamos lá. Você gosta de Jesus? Sim, eu sou discípulo de Jesus. Eu falei, tá bom. Quem de nós dois se parece mais com o discípulo de Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus? Pegou, saiu do salão, estava na fileira da porta, pegou, bateu a porta e saiu. Aí todo mundo querendo se desculpar. Não, não tem que se desculpar de nada. É um lugar aberto para embate de ideias. Se ele ficasse mais um pouco, capaz de ele ter aprendido um pouco mais sobre os muçulmanos e sobre ele mesmo, que ele não estava seguindo o exemplo de Jesus, porque ele falou para mim que Jesus, ele disse, se alguém te bater numa face, dê a outra face. Ele estava fazendo isso? Então, na realidade, é a prática, é a qualidade que nós queremos. É a qualidade. Se todos seguissem os ensinamentos da sua ideologia, da sua religião, a gente estava... Legal. Estaríamos discutindo hoje quem tem mais razão. Não quem tem razão. Quem tem mais razão. Qual que é o mais correto? Qual que é o mais benéfico para mim? Eu não estaria falando, você está errado e eu estou certa. E já entrando nessa questão, para se tornar muçulmano, como é que eu faço? Eu vou contar para vocês o que o muçulmano acredita e o que ele tem que praticar para ser um muçulmano. Então, nós vamos abordar agora a questão dos pilares da fé e os pilares da prática. Primeiro, como nós falamos da intenção lá, então é necessário, para eu me tornar um muçulmano praticante, é necessário que eu adquira conhecimento, convicção. Essa convicção, ela está embasada em 6 pontos. Eu tenho que crer em 6 pontos para me tornar muçulmano. Essa é a minha estrutura de crença, de ideologia, base ideológica, né? São esses 6 pontos. Eu acreditando nesses 6 pontos, eu me torno muçulmano, convicto. A primeira. Acho que ele tem uma pergunta. Quem? Ai, desculpa. Continuando lá que ela tinha perguntado, como os muçulmanos veem a origem dessa mídia, de toda essa... As peças do xadrez. É a vez de quem morrer. Qual é o povo? Tá, agora é que a gente está entrando em questões que... Mas é necessário nós analisarmos melhor. Né? É necessário a gente analisar um pouco mais e entender de que lado. Quando eu estou discursando, eu tenho um lado. Agora, eu falando aqui, eu tenho um lado. Eu quero passar conhecimento para vocês, mas eu não deixo de ser muçulmano. Eu não deixo de defender a minha ideologia. Eu tento ser o mais imparcial possível, mas eu não consigo ser totalmente imparcial. Eu faço parte. Né? E você me entendendo assim, você já sabe, quando eu falar, que eu estou defendendo um lado. Diga. Não, essa coisa de defender um lado é interessante, que me fez lembrar uma certa vez, quando eu dava aula ainda na Universidade de São Marcos, em São Paulo, que eu levei uma colega muçulmana que usa o hijab para falar sobre o papel da mulher muçulmana na comunidade, sobre o papel dela, sobre no que elas acreditam, por que ela usa aquela vestimenta e tudo mais. E uma das perguntas de uma estudante de psicologia do 7º semestre, nunca mais esqueci isso, porque foi tão marcante, que em determinado momento perguntou para ela, eu queria te fazer uma pergunta. E ela, atenciosa, claro, pode perguntar. Mas eu não queria que você me respondesse como muçulmana. Eu queria que você me respondesse como mulher. Aí ela olhou assim, bom, mas o ser mulher passa pela minha religião, então eu não consigo separar o que é ser mulher e o que é ser muçulmana, né? E aí essa questão dessa noção de pessoa, e é isso que o Cheikh está falando do posicionamento, quer dizer, quando alguém está dizendo alguma coisa, ele está dizendo do ponto de... A gente tem que saber de que lugar que ele está dizendo. Se a gente está falando com um pastor,
né? A gente sabe de que lugar que ele está falando. A gente está falando com uma pessoa acadêmica, a gente sabe de que lugar que ele está falando. A gente está falando com uma mulher muçulmana que usa o hijab, que está ali falando da religião dela, a gente sabe de que lugar que ela está falando. A noção de pessoa, ela não está dissociada da sua religião e da sua prática. A gente não consegue separar, agora eu sou mulher, agora eu sou mãe, eu sou professora. Quer dizer, todos esses papéis sociais, eles estão embutidos dentro da nossa constituição de sujeito. Nós somos sujeitos pensantes porque nós somos compostos desses papéis todos. É lógico que, se eu estou na universidade, estou dando uma aula de antropologia, eu não posso estar, neste momento, resolvendo um problema de um dos meus filhos. Mas quem é meu aluno sabe que eu falo dos meus filhos o tempo todo. Então, eu falo do João, falo do Gabriel, falo do Eduardo. Quer dizer, eles são citados o tempo todo. Mas eles não estão, eu não estou ali resolvendo um problema dele. Às vezes, eu estou trazendo alguma historinha relacionada a eles, porque eu também não consigo me dissociar de quem eu sou. Né? Então, para a antropologia, tem 3 categorias que a gente gosta muito de falar, que é a própria noção de identidade, quer dizer, como é que um povo se constitui, qual é a identidade desse povo, a própria noção de pessoa, que passa pela noção da religiosidade dessa pessoa, quer dizer, se é um Cher falando, quando ele olha para a mídia, ele vai olhar para a mídia. Ah, claro, né? Quem é que detém a mídia? Olha, mas quem é que está escrevendo sobre isso? Né? Eu brinco, eu já olho os sobrenomes para ver quem está escrevendo, qual é o jornal, ou qual é a imprensa, se a gente está falando de uma... Eu não vou dar ibope para... Não vou citar nomes, né? Não vou dar ibope para nenhuma televisão, mas a gente sabe quem é que tem o poder da mídia no Brasil, a gente sabe qual é a revista que vende mais. Né? Eu até costumo brincar com os meus alunos, dizer, a minha religião não permite eu ler essa revista, não permite eu assistir esse jornal, né? Porque, de certa forma, a nossa constituição de sujeito passa também pelas informações que a gente acaba consumindo. E a gente consome essas informações passivamente. Né? A gente não faz uma autocrítica do que a gente está pensando, nem uma crítica externa daquilo que a gente está recebendo. Então, quando a gente está pensando de posicionamento, o silêncio também é um posicionamento. Né? Silenciar também é um posicionamento. A gente consegue saber o que a pessoa está pensando quando ela para de dizer. Né? Então, quando eu lembro, uma das coisas que eu acabo falando para os meus alunos, falem pouco dentro das comunidades que vocês pesquisam. Escutem mais. Escutar mais do que falar. Escutar mais do que perguntar. Porque quando a gente para de ficar perguntando, a gente começa a ouvir outras coisas. Né? Porque o silêncio também é aquele momento que a gente começa a perceber o que o outro está fazendo, o que ele está pensando, como é que ele está agindo. Então, eu acho que quando a gente pensa em mídia, é sempre esse tipo de informação que a gente tem, né? Que é aquela coisa bombástica, que as pessoas esperam que estejam sempre, o tempo todo, respondendo. Né? Eu te convidei, a senhora está jejuando. E não importa se a senhora é rica ou não, se a senhora tem comida ou não, mas eu convidei a senhora para quebrar o jejum com o intuito, com a intenção, de agradar a Deus e seguir esse ensinamento. Eu tenho a mesma recompensa que a senhora tem de jejuar. Então, eu tenho a minha recompensa, junto com a sua recompensa, a senhora tem a sua recompensa, sem diminuir nada da sua recompensa. O que as pessoas fazem? Nesse mês, as pessoas, no Sudão, por exemplo, elas ficam na estrada, elas vão para a estrada porque é em lugar que não tem restaurante. Então, eles pegam caminhões ou levam essas picapes com comida toda preparada e pratos e tudo, e levam à beira da estrada, onde não tem lugar distante. E ficam lá na estrada. Quando chega a hora de quebrar o jejum, eles sabem que esses motoristas, eles não vão encontrar restaurante, não vão ter paradas para comer essas coisas. E essas pessoas estão de jejum. Então, eles preparam, à beira da estrada, na marginal da estrada, preparam um tapetinho, colocam pratos, colocam comida e começam a acenar para os motoristas pararem. E há uma disputa nisso. Há uma competição, há uma concorrência. E ficam na estrada querendo parar os carros, capaz de até, não vi, mas capaz de algum deles ser até atropelado. Né? Mas a vontade de... O que faz uma pessoa aí querer mostrar para os outros? Não. Eu não vejo que ela queira mostrar para ninguém. Mas seguir o ensinamento, quer dizer, praticar. E
essa é a diferença, é essa a diferença que o jejum ele faz na pessoa. Há uma transformação, de fato, a pessoa não continua a mesma. Existe uma transformação, né? A pessoa muda. É fantástico. Nas mesquitas, por exemplo, em Medina, Meca, na oração da alvorada, olha, já de manhã, já tem gente reservando o local. E aí, o que essas pessoas fazem? Revezam. São pessoas comuns, ou empresários, ou não importa. Eles reservam locais e vão reservando. Eles ficam de sentinelas ali. Não deixam ninguém chegar perto ali. Esse local é meu. As pessoas rezam, mas ninguém estica seu tapetinho ali, porque na hora da quebra de jejum, esse aí está reservado. A mesquita inteira vira um grande restaurante para as pessoas necessitadas. Não é feito só para os necessitados, é para todos os jejuadores. E aí você vê as crianças trazendo tipo carrinho de feira, né? As crianças são treinadas, porque elas que trazem o carrinho, e vão servindo, e com gosto. As pessoas estão servindo, elas não estão querendo mostrar, elas querem mostrar para Deus. Você vê que, então, há um treino. Como os criminosos treinam novas gerações para o crime, as pessoas do bem também treinam as novas gerações para o bem. E assim vai. Então, o jejum ele faz uma transformação. E no jejum, no mês do Ramadã, você vê realmente essas pessoas mais apegadas. Às vezes a pessoa ficou na oração, faltou um pouquinho, falhou um pouco e tal. Mas quando chega o jejum, não. Jejum não dá, não. Eu deixo de rezar, mas jejum não. Sendo que a oração é mais importante, né? São adorações diferentes, mas aquela é diária, né? Está explicado? E é interessante que na antropologia a gente fala de uma teoria do Marcel Mauss, que é dar, receber e retribuir. Então, quando a gente pensa nessas práticas islâmicas, a gente está passando também por esse universo de que a gente está dando, a gente está recebendo e a gente está retribuindo. Quer dizer, está no ensaio sobre a dádiva, né? O ensaio sobre o dom, que o Mauss escreve isso, né? Que aquilo que a gente recebe de bom, a gente acaba passando. É interessante quando a gente fala, eu vou dar uma festa de aniversário. Né? O aniversário, eu estou dando alguma coisa, estou dando para receber, né? E a ideia de que quando você é convidado para a casa de alguém, a gente fica sem graça se a gente não retribui o convite, né? Eu convidei fulano para almoçar aqui na minha casa. Então, enquanto você não retribui esse convite de que, né, para o outro também almoçar na sua casa, parece que você está incompleto, né? E no Islã e na prática islâmica isso é muito forte, muito significativo, né? De como você está o tempo todo retribuindo aquilo que você recebe. Aquilo que nós falamos no início, né? Por isso da súplica, né? A súplica, que a paz de Deus esteja com o profeta, os profetas, que Deus se contente com as pessoas boas que me ensinaram, que deixaram um legado bom e assim por diante. Então essa questão da gratidão, né? Da reciprocidade. E isso, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, eu faço para Deus de graça. Ninguém faz de graça nada. Ninguém faz nada de graça. Sempre para receber algo. Não necessariamente seja material, mas uma satisfação. Eu fiz e senti, eu quero para me sentir grato. Essa gratidão, esse sentimento de gratidão é retribuição. Então eu estou fazendo para sentir isso. Eu faço para ter a bênção de Deus. Eu faço para entrar no paraíso. Eu faço para ter paz de espírito. Eu faço para não ter peso na consciência. Eu faço. Todo mundo faz por algo em troca. Tudo é uma troca. E isso não quer dizer que é pejorativo. Não. Só é pejorativo quando a intenção é ruim, né? A intenção é ruim. Bom, posso falar sobre os pilares? Né? Bom, para me tornar um muçulmano, eu tenho que crer em 6 pontos. Primeiro, e o mais fundamental de tudo, a religião islâmica, ela está construída, ela está edificada em cima desse principal ponto, que é crer em Deus único.
que é crer em Deus único? Eu creio que Deus ele é único em tudo, na criação, também na adoração. E só Ele tem, é dele algumas denominações, ou alguns nomes, ou atributos, ou características. Por exemplo, eu vou explicar isso. Esses 3 pontos, alguns sábios, né, eles especificaram isso, eles que destrincharam isso, quando entenderam do dizer do profeta, dos profetas, da mensagem de todos os profetas, de que os muçulmanos, de que crer em Deus único não bastava só crer que Deus me criou. Não. Por quê? Porque o povo de Meca, ele era politeísta. Eles tinham vários deuses, vários ídolos ao redor da Caba, e adoravam para cada dia do ano um ídolo diferente. Mas se perguntasse para eles, quem criou você? Ele dizia, Deus único. Ué, que isso? Que pergunta é essa? Já na época do profeta Muhammad. Quem te criou? Deus. Quem te enriqueceu? Deus. Quem te criou seus pais? Deus. Quem criou o mundo? Deus. Não tem divergência quanto a isso. Quem que você adora? Ídolo tal, ídolo tal, ídolo tal. Então, eles faziam diferença entre reconhecer o Criador e destinar uma adoração, um sacrifício. E aí entra a idolatria. Crer em Deus único, quando nós falamos crer em Deus único, quando o muçulmano fala em crer em Deus único, crer que Deus, Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é único. Ele não gerou e não foi gerado. Ele não gerou e não foi gerado. Isso é muito importante para nós, porque aí tem uma questão entre uma parte dos cristãos, né? Que é a questão de crer. Jesus é filho de Deus ou ele é o próprio Deus, é o Senhor, tal? Nós muçulmanos acreditamos que Deus ele é único, ele é o Criador. Tudo que é além de Deus é criatura dele. Tudo. Absolutamente tudo. Então, Deus não gerou, não foi gerado e nada se compara a ele. Ele não tem sócios. Qualquer um, na visão islâmica, sem querer ofender, pelo amor de Deus, não é nosso intuito. Mas eu estou querendo explicar como é que nós, muçulmanos, cremos. Qualquer tipo de associação ou de elevar alguém ao nível de Deus é idolatria para nós. E isso são linhas vermelhas, são fronteiras. Pisou nisso, está fora. São linhas vermelhas. Se a pessoa, ela, por exemplo, e a gente comete, assim, digo assim, as pessoas cometem isso todo dia. Vamos lá. Atributos de Deus. Ele que conhece o futuro. São atributos de Deus, características de Deus. Só Ele conhece o futuro, ninguém mais conhece o futuro. Significa que se eu for até uma cartomante, um cartomante, o que aconteceu? Caí em idolatria. Por quê? Porque eu estou dividindo algo que é específico de Deus com mais alguém, acreditando que essa pessoa conhece o futuro. Se ela conhece o futuro e só Deus conhece o futuro, essa pessoa é Deus. Por que cartomante? Por que Deus deteve esse dom só para ele, de conhecer o futuro? Para aliviar a nossa ansiedade e para que a gente não morresse antes do tempo. Porque imagine que tal dia, se eu soubesse que tal dia, daqui a 10 anos, eu vou morrer, pronto, eu morri hoje. Porque eu vou viver em função disso toda a minha vida, eu não produzo mais nada. Então, o futuro, ele só Deus é que tem o conhecimento. E quando alguém se diz conhecer o futuro, vejam as pessoas como é que elas vivem.
quando vai para o cartomante, quando vai... E aí você fala, mas tem uns árabes que são famosos em ler como é que é? Borra, né? Borra do... Borra do... Borra? Borra? É borra, se chama? Não sei como é que é. Em árabe a gente tem um nome, né? Mas tudo bem. E as pessoas... Tal, e a pessoa fica com aquilo na cabeça. Imagine que eu falo para você, a sua cor hoje é o rosa. Cor da sorte é rosa. Ai. Você só vai ter... é rosa? Eu também acho. Tudo que você ver, você vai ver o rosa. É verdade. O número da sorte é 7. Ah, A sua... Também? também. Obrigada, chefe. Você só vai ter olhos para isso. Hoje, você, no amor, vai ser um pouquinho complicado. Qualquer discussão que você tiver com seu marido, sua esposa, pronto! Aquela cartomante... o sheik... Realmente, o cara conhece o futuro. Por isso que só Deus é que detém o futuro. Então, partilhar algo que é só de Deus com mais alguém é idolatria. Por isso que quebrar um vidro, espelho, não dá 7 anos de azar. Quem garante isso? Porque se a sorte e o azar, o destino está nas mãos de Deus, quem é o vidro para decidir o meu futuro, se eu vou ter azar ou sorte? Ou passou um gato preto na minha frente. Pronto, acabou o meu dia. Vou voltar para casa. Ou não passo debaixo de escada, porque dá azar. A pessoa fica ligada a essas questões, ela determina o seu destino com superstições. Ela não vive mais, porque ela está atrelada a superstições, algo que não é concreto. O que Deus quer? Que você se ligue a Deus só. Confie em Deus e faça. Antigamente os árabes, se parasse um urubu, não é urubu, como é que é? Uma coruja sobre a casa, e a pessoa, imagine, uma caravana pronta e pousasse uma coruja sobre a casa de alguém e tivesse pronto, acabou a caravana, ele perdia milhões, uma fortuna, mas ele não viajava, por quê? Alguém nessa casa vai morrer. Vai morrer de fome, né? Ou de pobreza, porque perdeu uma fortuna, vai quebrar. Então, para que a pessoa não coloque a sua fé em algo que não é real, Deus disse, essas coisas, o futuro pertence a mim. Superstição, nada. Porque aí você não precisa mais, no final do ano, pular 7 ondinhas, e aí você não... Isso como muçulmano, né? Respeitando a diversos. Mas eu tenho essa convicção. Eu não preciso mais me ligar a folha de 4 trevos, de 4 folhas, não, trevo de 4, sei lá, não sei qual é o nome. Ou lentilha, ou romã, ou... Aí vem o comércio, né? Você, para o amor, você tem que ter roupa íntima, vestir no ano novo, tal cor. E aí, tal cor. E imagine que você não tenha. Pronto, acabou. No ano novo, você dançou. O ano todo vai passar sem amor. Sem dinheiro, sem amor. Sem dinheiro, sem relacionamento. Então, o que a religião faz? Ela faz com que a pessoa seja realista. Ela seja realista e ela se ligue somente a Deus. E ela trabalhe. Por quê? Porque o resultado não está nas nossas mãos. Nas nossas mãos está o trabalho. Por isso que Deus ele diz no Alcorão Sagrado, وَقُلْ اعْمَلُوا, e diga a Muhammad, para os fiéis, trabalhe. Pois Deus verá o seu trabalho, o seu mensageiro e os fiéis. Então você trabalhe. Faça por onde? O resultado está nas mãos de Deus. Eu trabalho honestamente. Se eu vou ser rico ou não, isso está nas mãos de Deus. Se Deus determinou que eu vou ser pobre, se eu roubar, se eu trabalhar honestamente, o que eu fizer, eu vou ser pobre, porque o resultado está nas mãos de Deus, não está nas minhas mãos. Se Deus determinou que tal dia eu vou morrer, se eu fugir para o Himalaia, ou ficar na minha casa, ou nadar, atravessar os 7 mares, tal dia virá a minha morte, não tem como escapar. Então, crer em Deus único significa tudo isso. Deus
ele é o Altíssimo. Então, eu não divido nada que é de Deus com mais alguém. Então, eu não cometo a idolatria. E aí eu não preciso me separar em diversos deuses, somente um. E aí é foco. Voltamos para a questão do foco. O segundo, crer em todos os anjos. Eu, como muçulmano, creio que Deus criou os anjos da luz divina. São seres, não são nem masculinos e nem femininos. Eles não têm o livre-arbítrio. O que lhes é ordenado por Deus, eles praticam. E há inúmeros anjos. E tem um anjo da morte, cada anjo tem uma missão. Tem o anjo da morte, tem o anjo das montanhas, o anjo da chuva, o anjo dos ventos, o anjo da guarda, o anjo... dois anjos, nós temos dois anjos, né, na visão islâmica, né, que sobre os ombros, né, o da direita escreve tudo, anota tudo que a gente faz de bom, e o anjo da esquerda, sobre o ombro esquerdo, anota tudo que... Isso não quer dizer que um é bom e o outro é ruim, não. Eles todos são bons, porque eles não desobedecem. Mas cada um tem uma função. Então, são escrivões ou escrivães? Escrivães? Obrigado. E assim por diante. Cada um tem o anjo Gabriel, que a missão dele é trazer a mensagem de Deus aos seus profetas, aos seus mensageiros. Entre eles, Adão, Moisés, Noé, todos os profetas, eles... o intermediário, né, o intermediário que trazia a mensagem é o anjo Gabriel. Essa era a mensagem dele. Então, todos esses anjos, eles são adoradores a Deus e não são nem masculino nem feminino. E não tem o livre-arbítrio. Quando nós falamos crer em todos os anjos, nós também falamos, queremos dizer também, que Satanás, para nós muçulmanos, Satanás, ele é um dos gênios. Ele foi criado da labareda do fogo, e Deus deu a ele o livre-arbítrio. E ele, inicialmente, quando foi criado, ele veio para a terra e viveu na terra. Então, para nós, ele não era um dos anjos. Ele é uma criação diferente da criação dos anjos. Os anjos da luz divina, eles não têm o livre-arbítrio. Satanás, da labareda do fogo, tem livre-arbítrio. E ele se procria. E aí, a prole dele nós chamamos de gênios. Gênios, em árabe, jin. E aí vem o gênio da lâmpada de Aladim e outras coisas mais, né? Quem? Desculpa. Aproveitando essa questão, né, que já o Satanás... Eu fico olhando, parece que eu estou olhando para você, mas não estou vendo. Eu estou pensando no que eu vou... já que o Satanás é diferente, né, do catolicismo para vocês, o purgatório, então, não existe. Eu vou explicar. Vamos lá, vamos chegar nisso também. Se você esperar mais um pouquinho, tudo bem? Tá. Porque precisa de uma explicação. Se eu entrar agora, eu vou atropelar alguns passos, por isso. Para nós, Satanás ele foi criado da labareda do fogo, viveu na terra, e por ele nunca ter, como ele e a sua prole, tem o livre-arbítrio, então muitos da sua prole, uns são honestos, outros não, uns são obedientes e outros não, porque tem o livre-arbítrio. Uns seguem, outros não. Uns decidem seguir, outros não. Por que os anjos só obedecem? Porque eles não têm esse livre-arbítrio. Então, a essência, a matéria-prima de Satanás e dos anjos são diferentes. Um é do fogo, o outro... Então, eles não são... Então, Satanás, para nós, ele não é um dos anjos. Mas ele nunca havia pecado. E os homens? Já vamos aí, se Deus quiser. Ansiedade. Curiosidade. Muito bom. Satanás, por ele nunca ter desobedecido a Deus, Deus dando para ele notoriedade e
recompensando, o eleva aos céus para viver junto com os anjos. Então ele convive com os anjos porque ele parecia com os anjos, porque ele nunca havia cometido um pecado. Então ele viveu com os anjos. Por isso que essa confusão de que ele era um dos anjos ou não. Não, ele convivia com os anjos, apesar dele não ser um anjo. E quando Deus cria, e enquanto isso a sua prole na terra, e a sua prole, os gênios, eles eram uma comunidade e viviam nessa terra, e aí eles se gladiaram, e Deus enviou os anjos e os apartou, né, afastou-os, né, combateu os maus, e eles foram expulsos para as ilhas, dos continentes, para lugares ermos. E aí Deus cria Adão. Com a sua própria mão, ele tira de todas as camadas da terra um punhado de terra, de argila, e cria o ser humano. E aqui vem a nossa essência. E a diferença também. A diferença entre o japonês, entre o asiático, entre o europeu, o loiro, o moreno, o negro, o amarelo, e assim por diante. Todas as diferenças, elas voltam para o quê? Para todas as camadas da terra da qual o primeiro ser humano ele foi criado. E também dos temperamentos também, da diferença de temperamentos. Um é maleável, o outro é mais duro. Um é fértil, a mulher não é fértil, é estéril. E assim por diante. Você fala, esse é maleável, esse é duro, é que nem rocha. Por quê? Porque todos nós temos uma parte de todas as camadas, porém prevalece uma camada a mais do que as demais, e ela que faz a diferença. Então Deus colocou Adão, depois que o criou como estátua, 40 dias debaixo do sol. E aí ele até que ele foi se transformando, tomando cores. E depois de 40 dias, Deus sopra na boca dele a vida. E aí começa, a partir do cérebro, começa a vir a vida, e aí, quando a vida começa, vem até os olhos, Adão vê o paraíso, e vê todas as belezas e os frutos do paraíso. E aí, quando chega até o estômago, ele sente fome. E aqui ele faz menção, ele se inclina para querer, porque ele já tinha visto os frutos, ele estava com fome, ele sabia onde tinha comida. E ele fez menção de ir até, só que ainda não tinha vida nas suas pernas, e por isso que Deus, no Alcorão Sagrado, ele fala, e criamos o ser humano apressado. Criamos o ser humano apressado, quer dizer, ele é ansioso, ele tem, antes do seu tempo, ele tem essa inclinação a fazer as coisas antes do seu tempo, de desejar as coisas antes do seu tempo, né? E aí, depois que ele cria, Deus dá para o ser humano, para essa pessoa, algo que ele não deu para os demais seres, que é o conhecimento. E ao dar o conhecimento para Adão, a mais do que os demais, ele ordena que todos os anjos e Satanás se prostrem em respeito ao conhecimento dado a Adão. Não em adoração a Adão, mas em respeito ao conhecimento que Adão tinha sido dado a ele. E aí todos os anjos obedecem, menos Satanás, fez uso do seu livre-arbítrio, e por orgulho, vaidade, ele diz a Deus, eu sou melhor que ele, eu fui criado do fogo, e ele é criado da terra, eu sou melhor do que ele. Ele enxergou por um outro prisma, que não era o real, ele não leu as entrelinhas, ele não entendeu a mensagem, e Deus queria mostrar o valor do conhecimento, não o valor do ser humano, porque o ser humano ele é valioso, sim, ele é honrado, sim, porque é uma criação de Deus, mas ele é mais honrado pelo conhecimento. Quando ele pratica esse conhecimento, ele tem mais valor do que os demais. Vejam os profetas. Porque como é que eles se distinguem das demais pessoas? Por causa do conhecimento que eles tinham.
E assim, Satanás ele é expulso do reino de Deus e vem para a terra. E aqui Deus coloca Adão dentro do paraíso, e aí Adão, numa certa, ele se sente só, e aí Deus cria Eva da sua costela, e ele dormindo, quando ele acorda, ele vê um outro ser, e aí os anjos tentam desafiar Adão, já que ele tem tanto conhecimento, essa pessoa é nova, ele não tinha visto. Quando ele acordar, a gente vai perguntar para ele qual o nome dela. Já que ele tem conhecimento, vamos ver se ele sabe quem é essa pessoa que está ao lado dele. E aí, quando ele vê e ele sente, né? Ele sente uma falta, ele sente algo diferente nele, né? E analisa. Os anjos perguntam: essa foi criada da sua costela. Quem é ela? Qual o nome dela? E aí ele disse Hawa. Por isso que vem Eva, tá? Eva, antes era H-E-W-A. Aqui no Brasil nós falamos, a gente pronuncia o W como V, né? Antigamente. Hawa. 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 Nome em árabe, Hawa. E aí ele disse, o nome dela é Hawa. Se ela foi criada de mim, então o nome dela é Hawa. Hawa significa o quê? Viva. Foi criada, um ser que foi criado de um ser vivo. Um ser vivo que foi criado de outro ser vivo. Vida. E aí foi dado. E aí Deus diz para eles: usufruam de todo o paraíso, do jeito que vocês quiserem, menos aquela árvore. Nós não sabemos que árvore que é. Não sabemos se é maçã, se é pêssego, mas é uma árvore. E era comestível. E Deus falou para não comer dessa árvore. Porém, Satanás, querendo mostrar para Deus que eles também cometem erros, pediu permissão a Deus para entrar no paraíso e desafiar e tentar Adão e Eva, e ele vai, isso é importante também, Satanás vai para Adão e vai tentar Adão, e falando para ele: sabe por que Deus não quer que você coma daquela árvore? É porque é a árvore da eternidade, e vocês vão morrer, vocês têm uma vida, mesmo que vocês tenham uma vida longa, vocês vão morrer, se vocês comerem daquela árvore, vocês viverão eternamente. E Adão, aqui entra o segundo ponto, a segunda raiz de todos os nossos problemas. A primeira nós falamos o quê? A vaidade, o orgulho, certo? E aqui vem a segunda origem de todos os nossos problemas, a ganância. E aí fez com que Adão, não bastava todo o paraíso, ainda tinha que ter aquela árvore. E aí ele, tentado por Satanás, ele vai, come da árvore e dá para Eva comer, e os dois são expulsos do paraíso. E vêm para a terra. E um desce na Índia e o outro no Iêmen. E eles vão se procurando, vão se buscando. E se fôssemos escrever um livro de romance, de amor, a história de Adão e Eva, ninguém supera. Não é? Eles vão se buscando. Imagine, um na Índia. Hã? A Laila e o mesmo é a mesma coisa. A Laila? E o mesmo. Sim. Porque é uma história persa. São histórias de amor que vão... Eles nunca se encontram. Só que esses se encontram. Tem um final feliz. E aí vão se buscando. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente tem sempre que buscar. Que o encontro é os menos. Não é o de menos, é importante, mas a busca é importante, porque através da busca você chega no resultado, né? Ou pode ser que não. Mas pelo menos você fez a sua parte. Ninguém vai dizer que você não foi empenhado, né? E aí eles vão se buscando, e aí eles se encontram, e aí entra na sua parte, aí na sua pesquisa, né? Eles se encontram no Monte Arafá, em Meca. Arafá, em árabe, significa reconhecer. É onde eles se reconhecem.
e agradecem a Deus por esse reencontro. Aqui entra o quê? A unicidade de Deus. Eles agradecem, não um ao outro, eles agradecem a Deus por essa dádiva que os guiou. E aí eles se encontram, e esse é o ponto mais alto da peregrinação à Meca. É onde o peregrino se encontra com o seu Criador. Todos juntos, adorando o mesmo Criador, adorando a Deus, agradecendo a Deus. Esse é o ponto mais alto da peregrinação. Vivenciar essa história de Adão e Eva, vindos de todos os lugares do mundo, de todas as partes, para se encontrarem num local para adorar a Deus e vivenciar, reviver a história na prática de Adão e Eva, de todos os profetas. E assim, e aí, qual que é o terceiro ponto da origem de todos os males? Quando Adão, ele tem a sua cria, né? Seus filhos, né? Ele vem os seus proles, aí valendo... Posso fazer isso ou não? Fazer o quê? Quebrar o protocolo aqui e... A casa é sua, chefe. Tá, vou fazer uma pergunta, só para, se alguém estiver dormindo, para acordar. Tem um pendrive aqui, pen card, né? Com 4 gigas. Não é pouca coisa, né? Para quem me responder. Quantos filhos Adão teve, de acordo com a religião islâmica? Chute, vocês não têm nada, vocês podem correr o risco de ganhar alguma coisa. O que a senhora acha? Como? 40? Da onde trouxe esse 40? Chutou, né? Chutou? A senhora tem? 3. 25. Todos? Não. Os primeiros filhos, diretamente, não os netos. Alguém? Sua área, filósofo. Sua área, filósofo, você tem que saber quantos filhos tinha Adão e Eva. Não. Vou consultar os universitários aqui. Eu lembro que a divisão da área lá tem a ver com os filhos. É mais ou menos isso, né? Não lembro da quantidade agora. Vai pensando. Vou voltar aí. Fátima. Professora, 2. Ficou no Caim e no Abel. Ficou no Caim e Abel, né? Por que 40? Não, 40 acho que eu fui longe mesmo, mas eu ouvi algo que a divisão das terras tinha um nome. Agora não sei se é nessa parte ou se é mais pra frente. Rapaz, fica nos 40, rapaz. Fica nos 40. Vai? 40? 40? Eu não quero te ajudar, hein? É 40? Então. São 40. Tá bom? Pode vir pegar. Isso que eu chamo de bom chute. É, Fazer a gente chutou. quebrar a unicidade, assim, qual é o número da cena? Nada, parabéns. Eu dei as dicas, gente. Tem mais pergunta. Nós acreditamos que Adão e Eva tiveram 40 filhos, 20 casais, 20 gêmeos. Sempre menino e menina. Cada gêmeos era menino e menina e casava intercalados. Antes era proibido. Não, O quê? não. Eram intercalados. Então, o menino desse casal casava com a menina do outro casal. E assim por diante. Depois o incesto, essa forma, foi proibida logo depois. Mas era permitida, então Deus fez com que Adão e Eva tivessem 20 casais de gêmeos, e aí começou. E Caim e Abel, irmãos, a irmã que nasceu junto com Caim seria a esposa de Abel. E Caim e a irmã de Abel seria esposa de Caim. Só que a irmã de Abel, né, que nasceu junto com Abel, era menos
bonita do que... E a Caim queria casar com ela, só que era proibido pela lei. Caim casou com a gêmea feia, né? Não dele, de Abel. E mais para frente, Caim ele era mais avarento. Então, o que ele fazia de oferenda para Deus era sempre as coisas menos valiosas. E Abel era generoso. Ele fazia para Deus, dava para Deus, fazia oferenda para Deus do melhor que ele tinha. E Deus aceitava dele e não aceitava de Caim. E Caim, tomado pela terceira maior raiz de todos os nossos problemas, que é a inveja. Mata o seu irmão Abel e assim ele é expulso. E a prole de Adão vivia nas montanhas e ele é expulso e vai viver nos vales. Perfeito? Se nós analisarmos, vejam, hoje à noite, quando estiverem conversando, vai analisando as coisas, isso que é legal. Eu faço bastante isso, né? Não porque eu duvido, mas só para aumentar a minha certeza, né? Mas ter mais convicção, né? Você começa a analisar, realmente todas as coisas, tudo de ruim, voltam para uma dessas três questões, ou para elas três. Ou é orgulho, ou é ganância, ou é inveja. Essa é a raiz, são as três raízes de todos os nossos problemas, todas as coisas ruins na nossa vida. E aqui, passando para o terceiro, né, que é crer em todos os livros sagrados. Então, primeiro, crer em Deus único. O segundo, crer em todos os anjos. O terceiro, crer em todos os livros sagrados. Nós, como muçulmanos, nós não acreditamos que tenham três religiões, nem diversas religiões. Nós acreditamos que exista uma religião, a religião de Deus. Como assim? Nós acreditamos que se Deus é o Criador e Ele é um só, todas as regras que Ele determinou são a sua religião. O que é religião para nós? É o conjunto de regras e normas estabelecidas por Deus. E elas têm, ao longo da história, elas vão se renovando. Deus vai renovando. Deus vai atualizando a sua lei, as suas normas, o seu código. E isso os seres humanos deram vários nomes a elas. Cada etapa, os seres humanos deram um nome: judaísmo, cristianismo, islamismo. Cada livro teve um nome, mas todas elas têm uma fonte única, Deus. Então, todas elas fazem parte de uma religião só, a religião de Deus. Então, a fonte é uma só, é Deus. A água vem de uma fonte só, o rótulo é diferente. Igual Windows. O sistema é um só. Só que você tem várias atualizações, várias versões, né? 95, 97, 98, 2000, Vista, tal. Hoje tem o quê? 7, 8. Agora é 8? O que é? 8.1. Eu acho que eu não tenho esse ainda. Mas todas essas versões são do mesmo sistema chamado Windows. E a última atualização da religião de Deus, a gente chama de islamismo, Alcorão. Esse é o nome que a gente deu. E é a última atualização. Igual às leis de um país, tem uma Constituição antiga, 34, tem a Constituição de 88. Eu sigo a última sempre, porque ela é mais atualizada e ela que está em voga. Ela que está regendo o país. Então, eu tenho que seguir. Eu reconheço as demais, porém, ela está revogada. Para mim, todos esses livros, eu acredito que vieram de Deus. Porém, seguir e aplicar, eu aplico sempre a última regra, o último livro, que é, para mim, o Alcorão Sagrado, que é o complemento e a última atualização da religião
de Deus, nada mais do que isso. E nós cremos em 5 livros. As Escrituras, que uma parte veio para Abraão e a outra veio para Moisés. A Torá, que veio para Moisés. Os Salmos, que vieram para Davi. O Evangelho, revelado ao profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com todos eles. E o Alcorão, revelado ao profeta Muhammad. Então, nós cremos nesses 5 livros. Já emendando com o 4º ponto, que é crer em todos os mensageiros enviados por Deus. Esses mensageiros, nós cremos em todos eles, que todos eles são seres humanos, todos eles são enviados por Deus, todos são preparados por Deus, todos vieram divulgando a palavra de Deus, nenhum deles disse, eu sou Deus, adorem a mim. Todos falaram, adorem o Criador. E nós somos o caminho, a vida, eu não lembro da passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos eles falaram isso. Não que eles, isso no entendimento islâmico, sim, eles estavam vindo, dentre todos os caminhos errados, eles estavam mostrando o caminho correto, que leva a Deus. E a verdade, o caminho verdadeiro, e o caminho da luz, o caminho a Deus. Não que eles estavam pedindo que as pessoas os adorassem, não, mas eles estavam querendo ensinar, entre todos os caminhos que existiam, o correto, a verdade, a luz que leva, o caminho verdadeiro que leva a Deus. E entre esses profetas, cada um deles teve um milagre, de acordo com a situação, e aqui entra a questão da antropologia de novo, sociologia e história, né? E filosofia. Cada profeta foi dado a ele algo chamado milagres. O que são os milagres? Provas, evidências daquilo que ele estava alegando ser. Então, eu falo para vocês, eu sou profeta. Tá bom. Se eu insistir, vocês vão falar, então prove. Se eu der cambalhota aqui, vocês vão falar, meu filho, meu irmão, de 5 anos faz melhor que você. Não, tem que ser algo sobrenatural. Então, se vocês verem, os milagres dos profetas sempre atendiam à situação, o ambiente daquela época. Por exemplo, Moisés. O que era conhecido? Como é que o faraó dominava as pessoas? Através dos seus feiticeiros. Então, Moisés foi enviado com milagres, com provas que tinham a ver com a situação daquela época. O cajado, abrir o Mar Vermelho e entre outras coisas. Jesus, qual que era da época? A ciência, a medicina. Muitas mortes, lepra, epidemias e tal, essas coisas. Jesus nasceu de forma milagrosa, de mãe sem pai, do verbo de Deus, sem a interferência de nenhum ser humano. Então, esse negócio para nós, quando fala Jesus, filho de José, isso deixa de ser muçulmano. A pessoa que acreditar nisso deixa de ser muçulmano. Por quê? Porque você está desmentindo Deus. Se ele é o verbo de Deus, se nasceu da Virgem Maria, como que ele pode? Ou eu estou acusando Maria de adultério. Ah, não, mas é porque... Não, nós muçulmanos somos taxativos nessas questões. São questões, linha vermelha, não se coloca em dúvida a idoneidade de nenhum profeta, nem das mães. Maria, Virgem Maria, é Virgem Maria. Nasceu de forma milagrosa do verbo de Deus, pronto. Isso não quer dizer que ele seja filho de Deus para nós. Nós acreditamos que ele atendia a algo da época. Então, nasceu de forma milagrosa, de mãe sem pai, falou, já recém-nascido, falou, e depois voltou a ser uma criança normal. Depois,
ressuscitou 4 mortos com a anuência de Deus. Nunca falou eu que ressuscito, mas sempre falando com a anuência de Deus, sempre com o poder de Deus, sempre com a permissão de Deus. Todos eles só faziam com a permissão de Deus. Por quê? Porque eles tinham muito cuidado para que as pessoas não imaginassem que eles é que estavam fazendo isso, mas que eles eram um instrumento de Deus. E um dos milagres, até hoje nós temos 2 milagres. Um deles é o fato de que Jesus, hoje os grandes milionários, as pessoas querem o quê? Estão querendo o remédio da juventude, né? Ou a eternidade, querem viver eternamente. Hã? Todos, né? Todos querem viver. Agora, Jesus, Deus deu-lhe mais um milagre. Para nós, Jesus, ele, ao ser cercado pelos inimigos, querendo matá-lo, Deus o eleva de corpo e alma ao céu, vivo. E coloca a sua semelhança, a sua imagem, ou num dos seus apóstolos, que se assemelha a ele, e essa pessoa ela é pega e punida. Aqui existe uma divergência entre os sábios muçulmanos, se era um dos apóstolos, se era um fiel ou era Judas. Alguns dos sábios dizem que era Judas, como forma de castigo para ele, e ele, tanto que na história, depois na visão cristã sobre Judas, ele só aparece uma vez, né? Que ele o encontram enforcado, né? Só que na visão islâmica, que ele, desses sábios, né? Que ele foi crucificado no lugar de Jesus, e Jesus foi arrebatado de corpo e alma, está vivo com 33 anos no céu, e vai retornar nos últimos dias para acabar com o anticristo e reorganizar a sociedade e governar com justiça e paz. Nem por isso nós adoramos a Jesus, mas seguimos os seus ensinamentos, como seguimos os ensinamentos de Moisés, como seguimos os ensinamentos de Muhammad. Então, nós adoramos a Deus, seguimos os profetas, seguimos a última mensagem, e assim, porque as coisas têm que ficar claras para nós, para que a minha fé não seja uma fé cega, não saber para onde estou indo, tem que ter foco, tem que ter uma organização, para eu saber, eu me localizar, quem que eu vou seguir, quem que eu vou deixar de seguir. Essa base de conhecimento é para que eu não seja enganado. Então, por isso que a religião ela preza muito por essa questão, ela incentiva o conhecimento, para que ninguém, nenhum sheik, charlatão ou alguma outra pessoa que se diz conhecedora, venha milkshake aí, um shake sem fundo, e diga para, olha, é aqui o caminho, e você, por falta de conhecimento, você vai. Agora, quando tem conhecimento, fala, não, calma, as coisas são claras na religião, pelo menos islâmica, as coisas são claras, o Alcorão está aqui. Tudo que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz, eu deixo entre vós algo que, se vocês se apegarem, não se perderão nunca. O Alcorão e os meus ensinamentos. Pronto. Então, como o Alcorão, até hoje, em árabe, ele continua intacto, não tem, porque como eu tenho o original, não tem como deturpar. Eu posso escrever em português várias questões, traduzir o Alcorão para o português. Ele não é sagrado. Por que não é sagrado? Porque
é a palavra do tradutor, e não necessariamente o que Deus quis dizer. É o que o tradutor entendeu. E muitas vezes ele entendeu errado, por falta de conhecimento, talvez da língua árabe, ou da ciência, ou não entendeu, estava cansado naquele dia que ele estava traduzindo. Não é isso? Então, não necessariamente o sagrado para nós é em árabe, e por isso que é ele que tem que ser usado nas orações. Tem que ser em árabe, porque é o original. Porque se eu usar a tradução, eu estou usando palavras que não são de Deus. Percebe? Por isso que na oração tem que ser agora. Fora, nas súplicas, você pode suplicar o que você quiser. Pedir a Deus, você pode pedir na língua que quiser. Por quê? Porque é onde você sabe se expressar melhor. Isso é para tu dizer que essa é uma questão que ela estava preocupada. E Muhammad vem depois do profeta Jesus. Então, nós, muçulmanos, estamos esperando o Messias, tá? E acreditamos em Jesus, sim. Na Metodista mesmo, no curso de teologia, estava dando uma palestra em um dos alunos. Quando eu falei sobre Jesus, que nasceu de... Ele falou, está aí, vocês acreditam que Jesus é Deus? O Filho de Deus, eu não lembro direito. Eu falei, mas como assim? Ele falou, vocês acreditam. Ah, é? Como? Porque vocês acreditam que ele nasceu do verbo de Deus, de mãe virgem. Quem é o pai? Não tem pai. Então, vocês acreditam que Deus é que criou? Sim. Então, está aí que Deus é filho de que Jesus é filho de Deus. Eu falei, então, eu vou nessa lógica com você. Então, Adão tem prioridade maior do que Jesus, porque ele foi criado sem pai, sem mãe, das próprias mãos de Deus. Aí ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. A religião islâmica, ela tenta mostrar realmente, às vezes é duro, porque a gente está acostumado, né? Mas é essa visão islâmica. Às vezes é dura, porque vai contra tudo que toda a minha vida eu escutei isso, e agora você vem aí, Sheikh, falar de uma religião que... Essa é a visão. Eu estou mostrando o que os muçulmanos acreditam, o que o Alcorão diz. Nós temos um Deus único, e tudo que é além de Deus é criatura de Deus. E o quinto pilar, lógico, aí depois de Jesus vem o profeta Muhammad. Nós não somos maometanos, nós não adoramos Maomé, não existe Maomé, é Muhammad. Muhammad é um profeta de Deus que veio 572 anos, nasceu 572 anos depois de Jesus. Ele veio como um profeta, como o selo de todos os profetas. Então, vocês vão ver muito isso. O muçulmano testemunhando, fazendo testemunho de que Deus é o único e Muhammad é seu mensageiro. Tá, mas e os outros profetas? É que quando eu cito o profeta Muhammad, eu estou citando todos, porque ele representa todos os demais profetas anteriores a ele. E aqui eu pergunto, valendo mais um pencard. Quantos profetas Deus, na visão islâmica, tá? Deus enviou? 70. Quem dá mais, quem dá menos? 195 mil. Não. 100 mil. Não. Valendo, olha, 4 GB. Dá para colocar na carteira. Aí, mais um chute? Quer chutar? Bastante, gente. Quer chutar? Chutar alto. 5? Não. Olha só. Moisés, eu citei mais que 5, não foi? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad. São 6. Só nisso aí já citei. Vamos lá. Vamos? Professora? Chuta. Chutar alto. 12, por causa dos apóstolos. Na cabeça.
15. É que uma estourou e a outra chegou perto. 124 mil profetas. Muitos eram contemporâneos. Por exemplo, Abraão, 2 profetas, filhos dele, Isaac e Ismael. Seu sobrinho, Lote. Né? Jesus tinha o seu primo, João Batista. Pai e filho, Davi e seu filho, Salomão. Né? Então, muitos eram contemporâneos. Isso. Agora, qual que é a diferença entre profeta e mensageiro? O profeta, o mensageiro, todos eles são enviados por Deus. Só que o mensageiro ele tem uma mensagem própria dele. O anjo Gabriel lhe traz uma mensagem e ele divulga essa mensagem. Então, ele tem uma renovação. Não é profeta, é anjo mensageiro. Não. Não. Todo mensageiro é profeta. Todo mensageiro é profeta. Então, todos eles são enviados de Deus. São todos profetas enviados por Deus. Só que o mensageiro, ele tem uma missão a mais, que é a mensagem, é divulgar uma nova mensagem. Ele tem uma mensagem, ele está trazendo uma renovação. E a questão do milagre também, associado a isso? Não, todos eles têm milagres. Todos eles tinham milagres. Só que a mensagem, na realidade, ele é chamado de mensageiro porque ele tem uma mensagem nova, ele tem uma atualização. Algo, nem que seja pequeno, mas ele tem uma missão maior. Então, eles são chamados de mensageiros. Perfeito? Todo mensageiro é profeta, mas nem todo profeta é mensageiro. O profeta, ele divulga a mensagem do mensageiro anterior a ele. Então, ele faz o trabalho da divulgação do mensageiro anterior a ele. Perfeito? Então, o profeta, não necessariamente ele tem que ser mensageiro, mas o mensageiro, ele tem que ser profeta. Os califas são considerados profetas? Não, califa não é, nem os apóstolos de Jesus são mensageiros e nem profetas. Não. Muhammad, ele é o último profeta e mensageiro. E sobre ele é revelado o Alcorão Sagrado. E ele vive 63 anos e morre. Nasce de mãe e pai comuns. Só que ele faz milagres, como todos os profetas têm. E o maior milagre, eu falei para vocês que até hoje, entre nós, de acordo com a religião islâmica, nós temos 2 milagres ainda existentes. Jesus, que está vivo, no céu, com 33 anos, e o outro, ninguém me perguntou, né, mas eu vou falar, ninguém questionou, que é o Alcorão Sagrado, que está entre nós. Por que o Alcorão? Porque ele veio desafiando. Maria foi levada também. Ela morreu. Maria morreu. O único que permanece vivo, que foi elevado ao céu e que continua vivo, é Jesus. Elias, o profeta Elias, neto de Adão, ele foi elevado ao céu e morreu no céu. O único profeta, o único ser humano que morreu no céu, de tanto conhecimento que ele tinha. Enoque. Foi o primeiro. Enoque, Arnur, isso. Arnur, Enoque, Elias. Ele que foi a primeira pessoa que escreveu no papel, vamos dizer que inventou a escrita. O ser humano tinha, mas ele desenvolveu a escrita. E outras coisas. Ele era projetista, ele projetou quase 19 cidades. Né? Tudo isso, ele era profeta e conhecimento. De tanto conhecimento que ele tinha, Deus o elevou por causa desse conhecimento para que ele não fosse igual aos demais seres humanos. E o elevou. E morreu no quarto céu. Diga. São, então, 124 mil profetas, isso? Exatamente. E 3 mensageiros. Não, são 25 citados no Alcorão Sagrado, 5 são os principais mensageiros. Noé, Abraão, Moisés,
Jesus, Muhammad. E o profeta Muhammad morre, e o nome dele é Muhammad. Nós não adoramos Muhammad, nós seguimos o exemplo, os ensinamentos desses profetas, mas adoramos a Deus único, só. E aí vem o quinto pilar. Eu só vou me restringir a isso, porque agora a vida do profeta Muhammad a gente vai destrinchar, vai analisar minuciosamente nos próximos... Não esquece a hora? Tá, são 5 horas. E o quinto pilar, que é crer no dia do juízo final. E aqui entra a sua questão. Nós cremos que nós temos algumas fases na vida. A nossa vida ela tem, podemos chamar de 4 fases, ou 5 fases, ou 3 fases, ou 2 fases. Algumas pessoas aí elas vão de acordo com a análise delas. Nós temos a fase do nada, nós não existíamos, quer dizer, nós não tínhamos nascido. Depois temos a vida uterina, que é um tempo, e a gente morre daquela vida para nascer para essa, né? E depois vivemos nessa vida, nesse mundo, né? Por um tempo determinado, e depois morremos dessa fase para nascer para outra fase, né? Chamamos de barzakh, ou é um plano, uma 4ª dimensão, ou alguns chamam de vida do túmulo, né? E outros chamam da vida do primeiro céu. Mas, de qualquer jeito, depois dessa fase, nós acordamos e somos ressuscitados de corpo e alma para o julgamento, o dia de juízo final. E nesse dia seremos julgados por todas as nossas ações, não os resultados, as ações. Seremos questionados por nossas ações, pelo uso do livre-arbítrio. Ações e intenções. A intenção, quando é boa, ela será recompensada, lembra? E quando é má, se ela não se transformar em ação, ela não é cobrada. Ok? Eu intencionei te ofender e não te ofendi. Não é contabilizada. Ela só é contabilizada quando eu praticá-la. A intenção, boa intenção, não. Eu intencionei te elogiar e não te elogiei. Já ganhei recompensa, porque ter boas intenções, né? Bons pensamentos, você é recompensado por elas. Certo? Oi. Aquela pessoa que ela passou uma parte da vida dela cometendo sempre ações erradas, super erradas. E no momento que ela transforma, ela tem um conhecimento com Deus. No dia do julgamento vai ser a partir do momento que ela passou, que ela se transformou, ou tudo aquilo que ela se arrependeu vai ser julgado também. Perfeito. Só me dá um fôlego só para chegar nisso? Na próxima Pode ser? Não, agora. Agora. Não, eu não posso deixar, né? É só para dizer que a Vanessa, que está em João Pessoa, disse que acertaria as perguntas que você tinha feito. Então, a gente vai mandar um pendrive para a Vanessa, que está em João Pessoa. Eu vou confiar, né? A Karina, já tem. A Karina está acompanhando do Rio de Janeiro, diz que está ótimo. E a Heloísa, que está em Belém, também diz que está ótima a transmissão. E a gente está... A gente agradece a todos. Nós estamos espalhados, nós estamos agradecendo publicamente os nossos... Estou respondendo as mensagens online aqui. Nós seremos questionados pela fase, a única fase, que é essa vida terrena. Porque é aqui que nós temos o livre-arbítrio. Então, aqui, enquanto eu tiver um sopro de vida e consciência, eu posso fazer mudar. Tanto, e aí fazer uso do livre-arbítrio. Estou no caminho do bem? Eu me enjoei.
eu vou para o caminho do mal. Ou, não, estou no pecado e quero ir para o caminho do bem. Está nas minhas mãos escolher o livre-arbítrio. O resultado está nas mãos de Deus. Mas, e por isso eu serei cobrado no dia de juízo final. Enquanto eu tiver um sopro de vida, eu posso pedir perdão. E quando eu pedir perdão a Deus, eu tenho 3 questões para que o meu perdão seja válido. Quando é um erro com Deus, eu fiz pecados que entre eu e Deus. Eu transgredi as leis que Deus colocou para mim. Então, para eu me arrepender, eu tenho 3 condições. A primeira é eu me arrepender de ter praticado o pecado. O arrependimento sincero do passado. Ok? Me arrependi de ter feito no passado. Não ter nostalgia, né? Foi bom. Legal. Não, é se arrepender de ter praticado e saber que, reconhecer que foi um erro. O segundo, se estiver praticando no momento, no presente, deixar de praticá-lo. Não tem arrependimento e a pessoa continua praticando. Ela tem que deixar de praticar no momento, no presente. Certo? Tem que parar de praticá-lo. E ter intenção sincera de no futuro não voltar a cometê-lo. Mesmo que ela o pratique novamente. Quer dizer, não foi intencional. Então, por exemplo, eu roubei ou menti. Me arrependo de ter mentido. Não, parei de mentir. Parei, acabou. Parei, agora eu estava mentindo. Não, parei. Se Deus quiser, eu tenho intenção sincera de não voltar a mentir no futuro. Deus aceita. Significa o quê? Que eu sou sincero. Se eu cair nesse erro novamente, sem a intenção, sem premeditá-lo, novamente eu vou precisar de novo dessas 3 questões, dessas condições e um novo pedido de desculpa. E assim por diante. E Deus não se cansa de perdoar enquanto nós não cansarmos de pedir perdão. Só que isso. Agora, quando eu erro com você, tomei um dinheiro seu, te enganei, falei mal de você, eu tenho uma quarta condição, que é, porque aqui eu fiz 2 erros. Um contra Deus, que é transgredir a lei que Deus determinou, e a outra, tirar algo que é seu. Deus perdoa o que há entre ele e eu, mas ele não perdoa o que há entre eu e a pessoa, até que eu devolva para a pessoa aquilo que é dela. Então eu tenho que, de alguma forma, devolver para você aquilo que eu tomei de você. Se foi da sua honra, eu pedi desculpas. Se eu ver que vou criar um problema maior, eu suplico por você pelas costas. Falo bem de você, coloco você nas minhas adorações, nas minhas orações, nas minhas adorações. Eu vou suplicando por você. Uma forma de eu tentar compensar o erro que eu fiz com você. Então, quando é com Deus, 3 condições. Quando é com as pessoas, existe mais a quarta condição. E aí, a pessoa morre, acabou. Morreu, não tem mais jeito. Aí, nós temos 2 situações. Na realidade, as pessoas são 3 grupos, mais 2 situações. Paraíso eterno ou inferno. Quem entrar no paraíso direto, aquela pessoa que morreu crendo em Deus, morreu crendo nesses pontos, ela vai e tiver boas ações maiores do que as más, essa entra direto no paraíso, eternamente. Aí temos a outra pessoa que creu em Deus, nos profetas, tudo esse negócio, só que no meio do caminho, as más ações são maiores do que... não dá para deixar de falar mal de você. Não vou ter que falar mal de vocês. Não dá para deixar de mentir. E aí vai acumulando as más ações sobre as boas ações. Só que eu morri crendo em Deus, único, tal, mas as minhas más ações são maiores. Aqui fica por conta de Deus, o que Ele julgar. De me perdoar, e aí eu entro no paraíso, ou Ele me punir. E se Ele me punir, eu não entrarei eternamente no inferno. Eu passarei um tempo lá, vira um pouquinho de churrasco aí, depois vai para o paraíso. Paga
pouquinho não, bastante, né? Churrascão. Paga o que deve e vai para o paraíso. A terceira situação, que é aquela que morreu não crendo em Deus. E aí ela vai eternamente no inferno. Por que isso? Se eu não creio em Deus, como é que eu vou pedir o paraíso dele? Como é que eu falo? Mas esse Deus é muito cruel. Não, ele é justo, simplesmente. Imagine um Hitler da vida, tá? E eu adorei a Deus, tal, e eu e ele no mesmo lugar, aí, tudo bem? Como tudo bem? Nada bem. Como assim? Fez tudo que podia de errado, e eu tentei ser tal, e estou no mesmo lugar que você. Então, isso é justiça divina, de colocar, de recompensar cada pessoa e de punir cada pessoa de acordo com... se você pensar nessas questões com emoção, capaz de você não concordar. Mas pense com a razão. Porque a religião não é só emoção, ela é razão. Ela é razão. É o equilíbrio entre os dois. E o sexto pilar, na próxima aula, se Deus quiser, no próximo encontro, pode ser? Deus abençoe a cada um de vocês, nos abençoe, Deus perdoe nossos pecados, nos guie para o caminho da verdade. Todos estamos buscando, né, a verdade, todos estamos buscando conhecimento, que Deus nos enriqueça com conhecimento benéfico. Agradeço a doutora Franci, que Deus a abençoe, guie, e a USP, e a todos vocês. Muito obrigado. Assalamu alaikum.